Boa tarde, meninos. Sejam bem-vindos à nossa live. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Nossa aulinha de hoje é uma continuação das aulas anteriores, quando nós falamos de função. Então, nós já falamos sobre produto cartesiano. Foi lá na primeira aula da teoria, ali do início da teoria de funções, né? Então, o produto cartesiano é uma relação entre conjuntos. Nós já vimos isso daí em aulas anteriores. Nós já vimos as definições de função, né? A gente trocou uma ideia sobre isso daí ao longo das nossas duas últimas aulas. Definir função, fiz um diagrama, fiz um gráfico para vocês também, né? A gente comentou um pouquinho ali sobre domínios, sobre imagem, tá? Então, eu vou dar isso aí como conteúdos de aulas anteriores. Nós falamos também muito sobre diagramas e gráficos de função. Quando é que eu tenho um diagrama, quando é que eu não tenho um diagrama de uma função, certo? Nós comentamos isso daí também em aulas anteriores. Fiz algumas observaçõezinhas com vocês, na verdade foram 4 observações, né? Nós já comentamos sobre isso também em aulas anteriores. Nós falamos um aspecto que é muito importante, que eu preciso que vocês lembrem, do que é domínio e do que é imagem. Domínio são os possíveis valores de x e y são as respostas para esses valores de x, né? São os valores de y, digamos assim, certo? Na última aulinha, nós classificamos as funções. Nós falamos de uma função chamada de injetora, com valores diferentes de x, dando valores diferentes de y, certo? Nós também falamos sobre uma função chamada de sobrejetora. A função sobrejetora é quando a gente tem um contradomínio igual à imagem. Nós falamos disso na última aula. E nós terminamos a nossa última aula classificando aí a função bijetora, que é quando a função ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, certo? Esse foi o assunto da nossa última aula. Eu vou abrir aqui o nosso bate-papo, que tem alguém me chamando, e aí a gente precisa continuar aqui. Eu não entendi, Rafael. Que cabo? Deve ser qual canal, né? Se você tiver Instagram, meu Instagram é Pedro Paulo Queiroz. Lá eu coloco para vocês lá o link para você entrar direto, tá? Tá o link lá na bio. E se você também abrir meus stories, é só você arrastar para cima, que aí você consegue facilmente ali entrar no canal, tá bom? Deixa eu voltar aqui para nossa aula, depois a gente volta a bater um papo. PP, estão pedindo para você adicionar aí, gente, na aula. Tem mais gente, Jesus amado? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Participantes. Aí, tem a Bianca para entrar. Ótimo. Prontinho, então vamos lá agora. Bom, na aulinha de hoje eu quero comentar com vocês sobre uma função bastante específica, que é a função par. Eu preciso que você saiba o que é uma função par, tá? Então, o que é uma função par? Uma função é chamada de função par. Uma função é chamada de função par quando acontece isso daqui, ó. Quando a gente tem f de x igualzinho a f de menos x. Então, isso daqui é uma função par. Professor, beleza, eu não entendi nada. Então tá, agora eu vou falar para você em português, certo? Você vai trocar o sinal do x e o resultado vai continuar o mesmo, tá? Vou te dar aqui alguns exemplos para que você entenda o que é uma função par. Então, exemplo número 1. Exemplo número 1. F de x igual a x ao quadrado. Vem comigo. Me ajude a calcular aqui quanto que é f de 3. 3 ao quadrado vai dar quanto, hein? 9. Me ajude a calcular f de menos 3. Menos 3 ao quadrado vai dar quanto? 9 também. Então, observe que eu troquei o valor do x. Aqui agora é negativo, ó. Mas o resultado continuou dando o quê? O mesmo, tá? Então, isso é uma característica de uma função par, tá? Vou fazer com vocês aqui um exemplo de número 2, para você entender o que é uma função par. Um exemplo número 2, vou chamar aqui de g de x. G de x igual a cosseno de x. Jesus amado, professor, agora misturou trigonometria. E aí eu vou desenhar para você aqui o ciclo trigonométrico. Eu não vou dar aula de trigonometria para vocês, mas faz de conta que isso aqui é o ciclo trigonométrico, certo? Esse eixo aqui, ó, é o eixo do cosseno, certo? Se eu marcar, por exemplo, aqui o ângulo de 60 graus,
ele vai estar aqui, ó, certo? Observe que eu rotacionei no sentido anti-horário, que é o sentido para marcação de ângulos positivos. Vou marcar aqui agora com vocês o ângulo de menos 60 graus. Observe que eu rotacionei agora no ângulo, no sentido horário, que é quando eu marco ângulos negativos. Se você tiver muita fé em Deus, você vai perceber que essas projeções aqui, ó, elas batem no mesmo lugar. E esse tamanhozinho que eu estou pintando aqui de verde é o cosseno. Isso aqui, ó, é o cosseno tanto dos 60 graus quanto do menos 60 graus. Esses valores são iguais. Inclusive, já vou colocar aqui, valem quanto? Valem meio, tá? Valem 0,5. Então, observe que mesmo trocando o sinal do x, o resultado continua dando o mesmo. Isso é uma característica de uma função par, tá? Eu vou fazer o gráfico aqui com você dessa outra função, dessa parábola aqui, ó. A gente vai estudar ainda a função quadrática, tá? Mas eu vou fazer com vocês aqui o gráfico dessa parábola, só para a gente comentar aqui algumas ideias, ó. O gráfico dessa parábola seria mais ou menos assim. Nossa senhora, peraí que fez uma curva ali que não podia fazer não. Então, ele é mais ou menos assim, certo? É claro que essa parábola ela é infinita, tá? Mas eu queria que você percebesse o seguinte. Observe que eu posso ter um valor de x aqui, ó, certo? Vou chamar de x, não, vou chamar de k, uma constante positiva, tá? Observe que ao subir aqui no gráfico, bateu nesse lugar aqui, ó, nesse ponto que eu estou pintando de azul. Observe que nós temos simetricamente um outro ponto aqui, ó, e para esse ponto aqui de baixo, eu vou ter um valor aqui que é o menos k. Então, observe que existe aí uma simetria em relação ao eixo y, tá? Então, eu preciso que você anote aí, tá? Com muito carinho, que o gráfico de uma função par é simétrico ao eixo y, eixo OY que a gente fala, tá? Porque esse ponto aqui é a minha origem, ok? Então é isso que é uma função par. Você troca o sinal do x e o resultado continua dando o mesmo. Se tem função par, adivinhe só, existe uma função também chamada de função ímpar. Claro, se tem a par, tem a ímpar. A par e a ímpar são iguaizinhas, só que diferentes. Como assim iguaizinhas, só que diferentes? A função ímpar tem a seguinte característica. A f da menos x, ó, vem cá, se a função fosse par, esses resultados davam iguais. Mas como a função agora é ímpar, se você trocar o sinal do x aqui, também que eu troquei o sinal do x, o resultado também troca de sinal. Então é isso que é uma função ímpar. Se você trocar o sinal do x, vai trocar o sinal do y. Vou fazer aqui um exemplo para que você acompanhe aqui bonitinho. O nosso exemplo aqui, número 1, seria ó, uma função f de x igual a 10 vezes x. Me ajuda? Vamos fazer um exemplo aqui numérico. Ó. Vamos calcular aqui f de 3. Vamos lá, vai ficar 10 vezes 3 dá quanto, hein? Dá 30. Vamos calcular aqui agora f de menos 3. Fica 10 vezes menos 3 dá quanto, hein? Menos 30. Então, observe que eu troquei o sinal do x e eu também troquei o resultado de sinal. Isso é característica de uma função, o quê? Ímpar, tá bom? Vou te dar um outro exemplo de uma função ímpar, como nós demos um exemplo lá na trigonometria. Vou te dar aqui um exemplo também na trigonometria. Vou chamar de g de x a função seno. Então, o seno de x. Vamos lá, vamos desenhar o nosso ciclo trigonométrico para que você acompanhe exatamente o que eu estou querendo te dizer. Certo? Então, vem cá comigo. Vamos imaginar que eu marque aqui no ciclo trigonométrico, primeiramente lembrando vocês que esse eixo aqui é o eixo dos senos, né? Vamos imaginar que eu marque aqui no sentido anti-horário, que é o sentido positivo para a marcação de ângulos. Eu vou marcar aqui o ângulo de 45 graus, certo? Eu vou marcar agora no sentido anti-horário, vou marcar aqui agora no anti-horário,
o ângulo de menos 45 graus. Quanto que vale o seno desses ângulos? Para achar o seno, eu tenho que projetar esse ângulo lá no eixo Y. Se eu projetar aqui no eixo Y, lá no eixo seno, observe que vão bater em pontos diferentes. Esse valorzinho que eu estou pintando de laranja é o seno de 45 graus. Esse valorzinho que eu estou pintando de roxo, é o seno de menos 45 graus. Esses tamanhos são iguais. Então, eu posso falar que o seno de menos 45 graus é igualzinho ao seno de 45 graus, só que negativo. Por quê? Porque um ficou para cima e o outro ficou para baixo. Então, observe que eu troquei o sinal aqui do X e o meu resultado também trocou de sinal, tá? O de cima seria raiz de 2 sobre 2 e o valor aqui de baixo seria menos raiz de 2 sobre 2. Mas isso é assunto lá para trigonometria, foi apenas uma curiosidade aqui para vocês, tá? Eu vou fazer o gráfico dessa função aqui, ó. Dessa função aqui, ó, y igual a 10x. Tá aqui meu eixo x, tá aqui meu eixo y. Esse gráfico é mais ou menos assim, certo? É uma reta crescente que passa pela origem. Observe que existe uma simetria, só que existe uma simetria em relação à origem. Então, eu queria que você anotasse aí com muito carinho que uma função ímpar, o gráfico dela, então, seu gráfico possui simetria em relação à origem. Origem é aquele ponto ali de coordenadas 0 e 0. Beleza? Deixa eu olhar o nosso bate-papo aqui. Alguém falou comigo? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, por favor. Então, rapidinho. Vem cá. Luiz, eu volto depois, cara, porque eu preciso dar continuidade para a nossa aula aqui e eu vou disponibilizar isso para vocês, tá? No finalzinho da aula, se der tempo, eu volto e deixo você tirar print de tudo que vocês precisarem aí, tá? É só porque senão eu não ando para aula. Matamos a função par, matamos a função ímpar. Eu preciso apresentar para vocês agora um outro tipo de função, uma função que é super bacana da gente poder comentar sobre ela aqui, que é a função inversa, tá? E a simbologia matemática para uma função inversa é esse aqui, ó, f elevado a menos 1. Então, se você ver algum dia f elevado a menos 1, é porque significa que é uma função inversa, tá? O que a função inversa faz? A função inversa faz isso aqui, ó. Eu tenho aqui um diagrama de conjuntos A e B. Aí eu tenho um elemento aqui que a gente costuma chamar de x, um elemento aqui que a gente costuma chamar de y. A função normal, a função f, ela traz o x para o y, certo? O que você acha que a função inversa vai fazer? Ela vai fazer a volta, tá? Então, é isso que a função inversa faz. Uma vai e a outra volta. E aí, tudo aqui fica trocado. Como assim tudo fica trocado? O domínio da minha função f vai ser igualzinho à imagem da minha função inversa. E vice-versa, né? A imagem da função f vai se transformar no domínio da função inversa, ok? Outra coisa importante que eu preciso que você perceba é que se o par ordenado de coordenadas A e B pertencer à função f, então fica tudo invertido, ó. Então, o par ordenado de coordenadas B e A, observe que eu troquei de lugar o B com A, pertence à função inversa, tá? E aí eu queria que você anotasse com carinho, já que essa relação existe, o gráfico. O gráfico é simétrico, gráficos, porque é o da função normal e o da função inversa. Então, gráficos simétricos, vai existir também aqui uma simetria.
em relação à reta y, vou colocar até de azul aqui, porque eu vou desenhar de azul depois, y igual a x. Professor, como assim? Então, eu vou te dar um exemplo aqui, para que você tenha noção do que a gente está falando. Então, eu vou desenhar para você aqui, ó, eixo y. Vou desenhar para você aqui meu eixo x, certo? E vou desenhar para vocês aqui agora dois gráficos. Eu vou desenhar esse gráfico aqui, ó, que é de uma função que nós vamos estudar ainda, que é a função exponencial. Então, f de x igual a 10 elevado a x, por exemplo, tá? Observe que toda função exponencial passa por esse ponto, onde o x é 0 e o y é 1. Depois você vai estudar a função exponencial, inclusive comigo, tá? Mas já te adianto, se você substituir o x por 0 ali e fazer a conta, o seu y vai dar 1, tá? Aqui, ó, y igual a 10 elevado a x. 10 elevado a 0 é 1, certo? Existe a função inversa da exponencial. Alguém arrisca me dizer qual é a função inversa da exponencial? É a função logarítmica. Então, nós temos aqui uma função que é essa aqui, ó. Essa aqui é a função logarítmica, seria a função, vou chamar aqui de f a menos 1 de x igual a logaritmo de x na mesma base da exponencial, ó, base 10, tá? Ou se você quiser chamar de y também, beleza. Y igual a logaritmo de x na base 10. Certo? Essa função, você vai estudar comigo também mais para frente aí, os logaritmos, ela sempre passa pelo ponto de coordenadas 1 e 0. E é isso que eu queria que você percebesse, ó, que aqui, ó, o x era 0, aqui o y é 0. Aqui, ó, o y era 1, aqui o x vale 1. Então, existe uma simetria. Esse gráfico aqui, ele é simétrico a essa reta aqui, ó. Então, existe uma reta que eu estou fazendo de azul aqui para vocês, que é a reta y igual a x. Então, existe uma simetria nesses gráficos, tá? Toda função que for inversa, seu gráfico vai ser simétrico a essa reta. A exponencial não encosta no eixo x, a logarítmica não encosta no eixo y. E por aí vai, ok? Professor, beleza, entendi mais ou menos aí o que é a inversa, mas faz um exemplo aí para mim. Antes de eu fazer um exemplo, eu preciso te contar um detalhe. Como encontrar a função inversa? Então, como é que a gente faz para encontrar essa função inversa? Então, você vai seguir um passo a passo que eu vou colocar, uma receitinha de bolo que eu vou colocar aqui para você. Primeira coisa que você vai fazer é isolar o x. A segunda coisa que você vai fazer é trocar x por y e y por x. Agora eu vou fazer um exemplo, você vai entender melhor. E o último passo, eu vou mudar o verbo agora. Eu vou colocar substituir, só para parecer que a gente é chique, tá? Trocar, substituir, mesma coisa. Substituir y por f elevado a menos 1 de x. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu vou colocar aqui para nós aqui de verde, é isolar o x. Agora eu vou fazer um exemplo, você vai entender o que é isolar esse x. Depois eu tenho que trocar o x por y e ainda, ao mesmo tempo, trocar o y por x. Professor, mas vai voltar a mesma coisa. Vai não, calma aí que você vai entender. No final das contas, eu ainda tenho que fazer essa substituição aqui, ó, trocar y por f a menos 1 de x. Vou fazer um exemplo aqui para você entender onde eu quero chegar com essa nossa brincadeira. Então, o nosso exemplo 1, eu tenho aqui uma função, ó, f de x igual a 2x mais 1, certo? Se você quiser substituir, eu também prefiro, ó, y igual a 2x mais 1. É a mesma coisa. Fechado? Bom, vamos calcular a sua inversa. Então, vamos calcular a inversa. Vamos calcular a função inversa. Beleza. Como é que faz para calcular a função inversa? Leia o que está escrito aqui, ó. Leia isso aqui que está circulado aqui para vocês de vermelho. O que está escrito aqui? Como é que a gente faz para calcular a função inversa? Primeira coisa, isolar o x. Cadê o miserável do x? Ó? O x está aqui. Ó.
Vamos isolar esse x? Vem comigo. Para eu isolar esse x, o que eu preciso fazer? Passar o 1 para o outro lado. Vai ficar y menos 1 igual a 2x. Como é que eu faço para isolar mais ainda o x? Posso passar o 2 para o outro lado dividindo. Se eu passar o 2 para o lado de lá dividindo, eu vou continuar a nossa conta aqui em cima, que eu acho que você vai acompanhar melhor. Então, se eu passar o 2 dividindo, o x vai ficar igualzinho a y menos 1 sobre quanto, hein? Sobre 2. Pronto. Isolei o x. O que a gente vai fazer agora? Vou trocar x por y. Então, eu vou trocar o x por y. Troquei o x por y. Ó, virou y. E ainda, o que mais que eu vou fazer? Eu vou trocar o y por x. Então, esse y aqui vai virar x. Ó. Opa, perdão. Ele vai virar x. Ó. Pronto. Certo? E o resto continua a mesma coisa. Fiz isso? Fiz. O que está faltando eu fazer, então? Substituir y por f a menos 1 de x. Então, agora eu vou colocar aqui, ó, f a menos 1 de x igual a x menos 1 sobre 2. Pronto, fiz o último passo. Essa aqui é a nossa função inversa. Professor, me mostra aí, desenha para mim aí o que é essa função inversa. Bom, essa função inversa, ela é o seguinte. Essa função inversa faz isso aqui, ó. Observe aqui, eu vou pegar dois valores, ó, 10 e 32, certo? Aí, o que é a função? O que é a função normal? A função f faria. A função f faria isso daqui, ó. A função f faria, ó, 2 vezes, acompanha comigo, 2 vezes 10 dá quanto? 20. 20 mais 1 dá quanto? 21. Então, chegamos aqui no 21, certo? O que a função f faria com o 32? Ó, faz a conta aí comigo, me ajuda. 2 vezes o 32 dá 64. 64 mais 1 dá quanto? 65. Se a nossa função inversa estiver correta, ela vai fazer a volta. Certo? Se a nossa função inversa estiver correta, ela vai fazer a volta. Será que ela vai conseguir fazer a volta? Será que vai dar certo? Vamos testar, vamos ver se vai realmente dar certo. Vamos calcular aqui nesse cantinho, ó, a função inversa para quando o x for 21. Se o x for 21, tem que dar 10. Ok? Vamos ver se vai dar 10. Ó, joga o 21 aqui no lugar do x. Na inversa, ó, vai ficar 21 menos 1 sobre 2. Faz na calculadora para mim. 21 menos 1 dá quanto? 20. 20 dividido por 2. Olha que sorte. Deu 10. Tinha que dar 10, tinha que voltar, certo? Vamos ver se vai voltar no outro também. A função inversa quando o x for 65. Tem que dar 32, vamos ver. Joga 65 aqui no lugar do x, ó. 65 menos 1 sobre 2. 65 menos 1, 64. Por 2, olha que sorte. Nós estamos com sorte hoje, hein? Deu 32. Antes que alguém ache que é sorte, não é sorte, pelo amor de Deus, né? Teria que voltar, senão a função não seria a função inversa, tá? Só uma observação que eu preciso colocar para vocês aqui, vou colocar nesse cantinho, para a gente depois falar de outro assunto. Observação, só existe inversa, só existe função inversa se acontecer uma coisa, certo? Que coisa, professor? Se a função f for deixa eu subir aqui para poder escrever. Se a função f for bijetora, ou seja, se ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ok? Nós já vimos isso em aulas anteriores. Matamos aí a função inversa. Para a gente encerrar mesmo a nossa aula aí, eu estou com o relógio contra mim aqui, eu tenho poucos minutos para a gente terminar aí a nossa aula. Eu preciso te apresentar aí a última das funções aí mais relevantes, a função composta. O que é isso, a função composta? Então, vamos lá. Eu tenho a seguinte situação. Ó, vou fazer um diagrama aqui que eu acho que fica bem claro aí para vocês entenderem. Eu tenho um conjunto A e eu tenho um elemento aqui que eu vou chamar de X. Aí, olha o que vai acontecer. Eu vou pegar esse elemento X, vou jogá-lo numa função que eu estou chamando aqui de F.
Estou jogando numa função f, e é claro que aí eu vou ter aqui o quê? Eu vou ter f de x, ok? Mas se eu pegar esse resultado e jogar numa outra função, então pode ser que exista uma outra função, vou chamar aqui essa função de g, certo? Vou chamar essa função de g, que o resultado dela vai ser g de quem, hein? G de quem? G de f de x. Tá? Então, eu joguei na função o resultado de uma outra função. Agora, observe que eu fiz isso duas vezes. Pode ser que exista uma função que faça isso tudo de uma vez só. E essa função que faz tudo de uma vez só é chamada de função composta. Você pode chamá-la de g da f de x, ou existe uma outra nomenclatura também, você pode falar também isso aqui, ó, g bola f. Eu não gosto de jeito nenhum de chamar esse negócio de g bola f aí, eu não gosto de jeito nenhum, tá? Mas é uma outra nomenclatura, você pode encontrar isso às vezes num livro de matemática ou até mesmo num exercício de algum vestibular, ok? Professor, no Enem esse assunto cai? Não, mas em provas de vestibular isso pode aparecer com certeza. Vou te dar um exemplo para que você entenda, tá? Então, no nosso exemplo aqui, ó, vou colocar para nós a seguinte situação. Eu tenho aqui uma função f. Vou falar que essa função f é x mais 1. E vou falar que eu tenho aqui uma função g de x igual a x ao quadrado. Observe que são funções completamente diferentes. Eu vou te propor aqui uma ideia para ver o que você acha. Ó. Então, nós estamos fazendo isso daqui. Ó. Conjunto A, conjunto B, conjunto C. Eu vou pegar aqui um elemento qualquer para a gente fazer conta. Eu vou pegar aqui o menos 5. Qualquer número, tá? Você fica à vontade para escolher o que você quiser. Se eu jogar o menos 5 na função de laranjado, faz a conta para mim. Se o x for menos 5, menos 5 mais 1 deu quanto? 4. Se eu pegar esse resultado e jogar na função agora de verde, joga 4 no lugar do x. Quanto que é 4 ao quadrado? É 16, certo? Então, eu estou procurando uma função que faça isso, que pegue o menos 5 de uma vez direto, tá? Que pegue o menos 5 e já leve em 16. Essa função seria a minha função inversa, tá? A minha g da f de x. Tá? Vamos descobrir que função é essa? Vem cá comigo, tá? Vem cá comigo aqui para a gente descobrir que função é essa. Olha só. G, deixa eu até fazer colorido. G da f de x. Eu acho que você vai entender bacana agora aqui, coloridinho, ó. Vem cá comigo. Olha para cá, ó. Olha para cá, onde eu estou circulando aqui de verde. O que a função g faz? O que a função g faz? A função g, ela pega o que está dentro do parêntese e eleva ao quadrado. Então, eu vou pegar o que está dentro do parêntese e vou elevar ao quadrado. Então, o meu resultado vai ficar assim. Eu vou ter, ó, preste muita atenção, eu vou ter f de x elevados ao quadrado. Eu vou ter f de x elevado ao quadrado. Eu peguei o que estava dentro do meu parêntese, que é isso aqui que eu estou pintando de verde, e elevei ao quadrado, certo? Agora, eu te pergunto, o que seria a minha função f de x? A minha função f de x é x mais 1. Então, o que eu tenho que fazer aqui é x mais 1 ao quadrado. E aí você sabe fazer essa conta aí, porque é um produto notável. Nós vamos chegar, então, que a g da f de x, o resultado vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Professor, eu não acredito que você está certo. Ok, vamos fazer conta. Então, vamos calcular aqui, ó, a g da f de qual número mesmo que a gente tinha feito como exemplo? Menos 5. Se tudo estiver certo, nós temos que pegar o menos 5, temos que pegar aqui o menos 5, elevá-lo ao quadrado, mais 2 vezes
o menos 5, somar 1, e o resultado tem que dar 16. Vamos ver se vai dar 16? Me ajuda aqui com as contas. Ó, menos 5 ao quadrado é 25, certo? Mais 2 vezes menos 5 é menos 10. Mais 1, me ajuda aí a fazer a conta. Ó, 25 menos 10 são 15. 15 mais 1 deu quanto? 16. Olha que sorte que nós demos, deu 16. Tinha que dar 16, é claro que tinha que dar 16, certo? Então isso aí é a nossa função